São Paulo, boa noite, Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos assiste aí pela internet e também pelas ondas do rádio. Estamos aqui diretamente dos estúdios da sua rádio Trianon AM 740 kHz para todo o Brasil, para vocês, com muita alegria. Começa agora o nosso programa Talk News. Tem vinheta? Tem vinheta? Não sei, tem vinheta? Manda bala, irmão. Ah, tem vinheta não, corta, vamos aí, vai. É isso aí. Eu sou Fausto Silva Neto. Super organizado aqui, vou te falar, viu? Eu sou Fausto Silva Neto e vou com vocês aqui, produção. juntamente com o meu querido, amigo querido, né, sanfoneiro, quer dizer, um mosquito sanfoneiro. Que é... Aê, boa noite, São Paulo. Esse meu comentarista, viu? É, o que, você tá falando mal de mim? Não, que é isso. Ah, bom. Que é esse? Olha o Pix, hein? Longe disso. E hoje com a presença ilustre aqui dos meus amigos e colegas também, o Adalmo e o Arthur, da Auto Nobre Veículos, nossos queridos parceiros que estão aqui hoje também nos abrilhantando com suas presenças. E hoje temos dois convidados ilustres aqui com a gente. E eu quero aqui fazer então a apresentação deles, porque afinal de contas, né? Eles são maravilhosos, né? Esses então, dois tem que apresentar. Todos que estão aqui são maravilhosos, mas esses dois convidados hoje. Se eu não ficar rico aqui hoje, eu não sei, porque só tem vendedor. E todo mundo quer me vender. Todos eles são. Então, a primeira é a doutora Alessandra Santos, que ela é psicóloga sistêmica familiar, também de casais, individual, ecoterapeuta, coaching e criadora de uma metodologia diferente, viu? Da terapia assistida com cavalos em ambiente da natureza, é isso? Isso mesmo. Boa noite. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho. É uma alegria tê-la aqui conosco, viu? E temos um outro grande vendedor. O maior vendedor do Brasil. É, o maior vendedor do Brasil. Vocês não sabiam, mas ele é outro grande vendedor. Esse vende avião caindo. Com certeza. Ele é empresário de sucesso, palestrante de destaque em todo o Brasil, formado em gestão empresarial, especialista, mentor, consultor em vendas e liderança, fundador da Calegari Associados. Eu estou falando com o Rodrigo Calegari. É isso! Opa, é isso aí. O assunto aqui hoje é diverso, né? São diversos assuntos, Sim. mas o tema vendas vai estar na veia, né, doutora? Até porque todo mundo precisa vender, né? Com certeza, é um prazer. É isso tê-lo aí. aqui. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar sentado aqui com todos vocês. Posso perguntar já de cara? Claro. Eu já vou Manda bala, eu já vou mandar. Já manda. Como que eu faço para virar um bom vendedor? Estudar. Eu acho que é a melhor Então eu tô lascado. dica. Eu não sei nem ler. Ó, eu falei agora há pouco É? aqui, né, anteriormente, inclusive estava falando com os amigos aqui, que vender, na verdade, é você não vender, né? Você apresenta o produto de Como uma assim? forma, um produto e um serviço. Você apresenta um produto e um serviço de uma forma que a pessoa que tem a necessidade entenda que aquela solução é para ela. E aí ela vai se interessar e aí começa uma negociação. Então, para vender bem é apresentar bem. As pessoas não gostam de vendedor porque eles querem empurrar, não é mesmo? Eles querem empurrar, vai. E não é sobre isso, é sobre você apresentar de uma forma Tá vendo? irresistível. Tá vendo? Tá vendo? Uma hora Você eu é vou burro, aprender. você não aprende. Tá vendo? Você não aprendeu nem Uma ler. hora eu vou dar Tá vendo? um Aí, jeito ó. desse negócio aqui. Cavalo. Poxa vida. E a doutora também vende, afinal de... Todo mundo vende ou não? Todo mundo Todo vende. mundo vende. Eu acho que a única diferença é que tem gente que vende bem e gente que não vende tão bem, mas todo mundo vende. Igual o Adalmo também, eu vou te falar, viu? Ele e o Arthur não é brinquedo não, né, Adalmo? Você viu que eu sentei no meio aqui, né? Eu fiquei aqui rodeado. Os dois... 70? É. É assim, eu sempre digo que o que ele falou, que o Calegari falou, a forma como você aborda o cliente, como você expõe o seu produto, é a venda, né? Se você expor bem o teu produto, o produto se vende. Sim. Então, se for um produto bom, confiável, e o vendedor passar confiança, aí o resto fica fácil. Que beleza. Que maravilha. Doutora, vamos perguntar umas coisinhas para você. Como é que surgiu a ideia de fazer esse tipo de terapia aqui com cavalos? A terapia assistida com os cavalos, primeiro eu não pensava no movimento com os cavalos como terapia. Eu trabalhava dentro da psicologia e eu sempre indiquei para os meus pacientes que fossem nas hípicas e tivessem contato com os cavalos, porque eu já percebia que o cavalo trazia algo diferente.
Então, as crianças, as famílias já iam de encontro com o cavalo nas hípicas. E assim foi. E eu sempre com o contato com eles ali no dia a dia, todo final de semana nas hípicas, me aprofundando no meu autoconhecimento e no conhecimento com o cavalo. Até que há 5 anos atrás, uma família de Votorantim, no interior de São Paulo, Sim. eu orientei que fosse na hípica e eles me falaram, não, você vem com a gente dessa vez. Aí. E aí eu consegui parceria na hípica São Roque e conversei com a Carolina, logo de cara ela topou, eu falei, olha, eu estou com um projeto de levar o atendimento da psicologia para a hípica. E aí eu já tinha estudado, né, a ecoterapia, a psicologia do cavalo, para saber como o cavalo funciona, para que as pessoas também respeitassem o cavalo nesse sentido. E aí foi incrível atender a família com os cavalos. E, a partir daí, as pessoas que eu já atendia no consultório sempre queriam ir para as hípicas. E aí foi crescendo, eu fui aprimorando, desenvolvendo mais e acabei criando uma metodologia que une não só o cavalo, mas todo o ambiente de natureza e os elementos da natureza. É uma criação sua, então? Uma metodologia que eu fui criando junto ao atendimento, principalmente com as crianças com espectro autista. Entendi. Porque é o mal do século, né, doutora? Sim, eles me mostraram os elementos da natureza regulam essas crianças. E eles estão em muita conexão. E eu sempre gostei também, desde criança, de estar envolvida com a água, com a terra, com tudo. Sim. E os animais. Então, os animais regulam os elementos e a própria natureza. Então, eu uni tudo e hoje o atendimento da psicologia é nas hípicas. Olha, legal, quer ver como é que o cara é bom incrível, hein? vendedor? Ah. Vende esse produto, por Vende. favor. Não, você sabe que ela Quer falando ver? aqui... Pô, agora aqui faz ao vivo, hein? Ó, Quem sabe faz eu vou te falar uma coisa. Ah. Ela falando aqui, eu sou tio-avô de uma criança autista, né? Com espectro autista. Espectro autista. E o Lucas, ele é uma criança severo, né? Um grau 1, é isso? Grau 3. E eu estava conversando justamente com ela. Como tudo na venda, você precisa apresentar muito bem, mas a gente estava dizendo aqui agora, né? Essas crianças de hoje que nascem com autismo Sim. vão ficar mais velhas e esse cuidado precisa acontecer. Então, se eu fosse vender esse produto, eu comunicaria o máximo possível o resultado que ele gera real. Eu provaria socialmente como é esse trabalho. E eu sei o que é, né? Eu sei o impacto que isso gera. E eu acho que muitas mães e muitas famílias ainda não têm acesso, também pela falta de informação. Não mesmo. Então, estar mais tempo, eu não vi seu Instagram ainda, mas eu acho que eu dedicaria todo o tempo da minha vida para estar no Instagram fazendo vídeo e trazendo o resultado, vendo se as famílias concordariam, né? Claro. Em mostrar. Sim. Mas eu acho que esse é o caminho. Eu não sairia das redes sociais, eu viveria lá enfiado. Olha, tomamos uma aula aqui de vendas, Não né? Você aprendeu? Ah, pois é. Precisa de psicologia para vender, não é isso, Alessandra? Com toda certeza. Não Pô, tem falou problema. Alessandra. Ele falou Alessandra. Falou Alessandra que ele Alessandra. pensou nela, doutora. Ele pensou em você e falou comigo. Rodrigo. Eu aceitei, viu, doutora? Eu vou pedir Rodrigo, desculpa Rodrigo, porque ele é meio, sabe? Não. Tá Rodrigo. velho, agora já pegou a carteirinha de 60. Eu Sabe entendi. quem é, né? Não tá difícil, viu? Ô, casal, vendas- como é que nós vamos fazer? Vendas Rodrigão. Vendas é psicologia pura. Ela falou de uma coisa aqui. Eu acho que o melhor processo de um vendedor é se conhecer. Porque o problema das vendas é você levar o não. E as pessoas têm dificuldade com o não. E o não faz parte da venda. Você leva mais não do que sim. Vender é sobre não é sobre sim. É verdade. Então você precisa entender quantos não você tem que levar para ter um sim. Porém, psicologia viva em vendas, né? Quanto mais você conhecer de psicologia, eu leio muito sobre esse tema, estudo muito, tenho aulas com alguns professores para poder entender como é o comportamento das pessoas para eu ter mais sucesso. Tanto nos treinamentos de vendas, nas palestras, quanto também na hora que eu estou vendendo ali, entender as reações. Faz Aliás, todo você, Rodrigo, tem uma história muito interessante. A sua história de vida, né? Para você acabar chegando às vendas propriamente dito. Eu queria que você contasse um pouco dessa história de vida. Eu comecei a vender muito cedo, assim, com 11 anos de idade.
Eu fui para as vendas, para as ruas. Mas Mas eu você não... foi precoce, hein? Fui, meu. Eu já vendi alho na rua, eu fiz algumas coisas Olha já que que legal. que me conotam vendedor. Depois, se sobrar tempo, eu conto como eu fazia para vender o alho na rua, como eu fiz growth. Lá em 2095, fazia growth já. Vocês falam hoje de growth, a gente já fazia lá em 95. E o que aconteceu que eu vendia, mas cada hora eu estava num lugar. Trabalhava numa farmácia, numa padaria, em alguns lugares assim. E com, acho que 14 anos, eu entrei numa loja de carro, uma loja de Santo André chama loja de carro usado. Sim. E eu fui contratado para lavar os carros. E eu lavando os carros ali, e eu comecei a ver os vendedores, né? Porque vendedor anda tudo bonito, assim, você percebeu? Olha os anda homens mesmo. lá, ó. É tudo bem engomadinho, vestido, ó. tudo engomadinho. Olha o anda papo. tudo chique, né, meu? Todo mundo chique. E eu falava assim, pô, esses caras não trabalham e andam bonito, pô. O que esses caras fazem? Quero fazer isso aí também, né, meu? Olha, eu vou falar uma coisa. Essa camisa do Arthur aqui custa uma sanfona. Não é? Não é cara? Essa é cara. Quanto você pagou essa camisa? Eu ganhei. Quanto você pagou? Eu ganhei ela. Tá vendo? Mas a esposa. Mas sai do bolso dele. Tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. Sai tudo. E aí- O cartão de crédito é dele, velho. O cartão de crédito é dele. E aí eu pedi pro dono da loja chamado Nelson Guedes, ele mora no Canadá, ele esteve no meu escritório esses dias, meu time conheceu ele, e eu pedi para ele deixar eu vender. Falei, não, deixa eu fazer isso aí que os caras fazem aí e tal. Ele falou, não, você é muito jovem, não vai. Aí um dia ele falou para mim assim, ó, se você conseguir lavar todos os carros, a loja não tinha cobertura e eu tinha que lavar os carros, deixar pronto, preparado. Imagina que eu lavava todos os dias, sem cobertura, em Santo André, era um doideira, terrível, meu Deus na do Rua céu. das Hortênsias. Free? Hã? A loja sem cobertura Ah. e poeira todo dia, então eu chegava de manhã, tinha que lavar os carros. Meu papel era esse. Poxa. E eu queria ir para vendas. Aí ele falou para mim assim: se você terminar de lavar os carros até meio-dia, 1 hora, eu deixei para vendas. E aí eu entrei mais cedo na loja e comecei. Eu entrava cedinho, 5 e pouco da manhã, e comecei a lavar daquele jeito, né? Então eu queria ir para as vendas. Mas o primeiro dia que eu fui para as vendas, eu vendi um hoje. Um hojinho 86. O Odi 86. Nossa, Caraca! Vendi o carro, meu. E nessa da venda, da venda que eu fiz, nessa da venda eu consagrei. Aí ele falou pra mim assim, rapaz, você é tão bom que você vendeu esse carro que tá encaiado aqui, mas foi uma sorte danada, né? Eu vendi o hojinho lá, troquei num elefantré, não sei qual negócio que eu fiz pior. E aí vendi o carro, mandei bala, meu. E aí eles começaram a me levar na feira de domingo. Então eu ia de madrugada 3 horas pro mapping. Fiz muita feira. Pô, fiz isso Olha aí. aí, muito 3 horas. mapping. Nós somos vendedor raiz, né? Vendedor raiz. Eu vou Ai, contar. meu Deus Se do der O que é a tempo, feira? O rapidinho. que é? Aquele feirão de carro? É. Feirão de carro, do mapa. Chama mapping, Ah, né? eu sei qual que é. Santo Agora André eu sei chama qual que é. mapping. Fazia no Carrefour. Fazia no Carrefour. Eu tinha medo de sair de casa de madrugada, eu ia pra lá meia-noite, 1 hora da manhã, dormia na porta. Tinha na Anhembi também. Eu não vinha porque lá não tinha Anhembi era- carta. Anhembi Eu vinha sem. No Anhembi Ficava em era Santo caro. André lá. Anhembi era mais caro, a gente ia no Carrefour. Eu só vou contar rapidinho aqui como aconteceu de eu me tornar empresário no ramo de automóvel. É. Eu nasci em fazenda, doutora, e eu, assim, lá na fazenda, a gente vendia porco, galinha, cavalo, e a gente veio morar em São Paulo, meu pai trouxe a gente para morar em São Paulo com 12 anos de idade. E aí, chegou em São Paulo, eu tinha uns primos que vendiam bombom na Estação da Luz, no ponto final de ônibus. Eu fui para lá vender também, com 12 anos. Só que cheguei lá e falei, mas todo mundo vendia bombom. Aí eu descobri o Embaré. Aí eu entrava no ônibus para vender e falava, olha o Embaré, gostoso é. Então, criei esse dingo. Então, assim, eu Olha, já era o criou cara os que números. mais vendia no Tá ponto final. Olha Já aí. era E aí vendedor. depois eu fui trabalhar, trazia coisa do Paraguai, fui trabalhar em uma loja de carro e aprendi também e virei dono de loja de carro. Parabéns, brincadeira. Tá vendo aí? E ó? eu virei fácil. vendedor assim, nunca mais saí das vendas. E aí a coisa foi. E aí comecei a vender na feira, ia de madrugada pra feira, ficava na porta da feira lá. E aí eu tive uma felicidade que o primeiro dia que eles me levaram na feira, nós vendemos 3 carros. Ia, vendia, voltava na loja, porque vendia de madrugada, vendia 5 horas da manhã, 6 horas, já vendia pros lojistas, já chegavam lá pra comprar, né? Sim. E voltava e buscava, e aí fiquei, quando eu vi quanto dava de comissão, falei, nunca mais, vou ficar nesse trem aqui mesmo. E aí, Vou ficar só nesse negócio, Vou ficar nesse trabalhar. negócio, nunca mais lavei carro na minha vida. Chegava lá, o homem falava, tem que lavar os carros. Eu, tô fora. Quero vender, moço. E aí foi Doutora, assim. e o seu trabalho já se vende por si só? Sim, eu estava até conversando, né, com o Rogério, que o meu trabalho, as pessoas foram me indicando no início. Então, quando surgiu essa metodologia, Sim. aí as pessoas começaram a me chamar a atenção. Ale, você precisa falar da metodologia, você precisa... É a Sim. venda, né? Sem dúvida. Porque eu não tinha essa movimentação, né, da venda. O trabalho ia acontecendo e as pessoas iam chegando. E
Mas é isso, é a necessidade, é algo muito importante. E como a gente estava conversando, a criança hoje com transtorno do espectro autista, Sim. ela necessita desse movimento, desse desenvolvimento. As famílias precisam saber disso, porque o diagnóstico é importante não para olhar a deficiência em si, mas para desenvolver a potencialidade da criança, porque logo mais vão ser adolescentes e adultos, e a gente precisa se desenvolver, todo mundo precisa aprender a lidar com isso. Me chamou muita atenção essa fala dela, né? Não é? Eu comecei a imaginar, meu sobrinho vai crescer, né? Sim. É muito interessante. Verdade, ela tem que se adaptar pro mundo, né? Porque o mundo hoje não é fácil. Para nós que é normal... Não, normal não é uma coisa assim. Eu, você, não sei. Mas é verdade. É normal. Quem trabalha em televisão não é muito certo da cabeça, não. Não. Tô certo, Pablo? Pablo conhece muito bem. Você não é não, casa. Você é mais louco que nós. Não é? É o Fred, tudo doido. Queria fazer uma pergunta. Por que hoje tem muito mais autismo do que antigamente? O que ou não era divulgado? Porque se vê muito hoje, tem Que até uma lei causou, agora né? da prefeitura, né, que tem os centros para autismo, né? Então, assim, porque antes não... Pô, eu sou bem mais velho que a senhora, né? Então, assim, no meu tempo, a gente não via falar isso aí, autismo. É um negócio que, ultimamente, se vê falar muito de criança com autismo nas escolas, tudo. Existia já e não era divulgado ou não era, assim, tão difundido igual hoje? O transtorno do espectro autista sempre existiu, mas não era divulgado, né? Não era divulgado. Então, muita gente cresceu sem essa observação, sem o desenvolvimento, né? E graças a Deus que os estudos foram sendo desenvolvidos, né? Hoje em dia nascem muito mais crianças do que antigamente, mas sempre existiu. E é uma forma totalmente diferente de funcionar. Então, imaginem as pessoas lá atrás que não foram diagnosticadas, como foi complicado. Muito sofrimento, porque não dá para atender uma criança atípica como uma criança que não tem esse transtorno. Você sabe que um pouco fora do tema vendas, eu queria fazer um comentário. Minha mãe tem epilepsia, né? Eu cuido dela até o dia de hoje. Sim. E as histórias que ela conta, assim, claro que vira risada até umas horas. Mas um dia, é porque ela conta, ela acha tudo muito engraçado. Tem 74 anos, então ela conta. Porém, às vezes, por algumas vezes eu parei para ouvir o que ela estava falando, era um absurdo. Então, eles operavam ela, por exemplo, vamos operar da garganta. Deve ser a garganta, por isso que ela opera a garganta. É o ouvido, opera o ouvido. É apendicite, opera o apendicite. Então, minha mãe fez 8 cirurgias, eles fizeram 8 cirurgias da minha mãe, até descobrir que o problema... Daí falava assim, eu sou cristão também, então tenho facilidade para falar isso aqui. Ela falava assim, é espírito. E aí leva pra... macumba. Aí, é macumba, aí batiam nela. Era nesse nível, né? Então, assim... mas ela contando hoje, e aí a gente, pegando o que a doutora está falando, trazendo para a seriedade do tema, o quanto as pessoas devem ter sofrido, né? Sim. E algumas sofrem até hoje uma consequência de não ter um diagnóstico. Então, é muito importante ter um diagnóstico. A minha filha, ela é psicóloga e ela é voluntária de abrigos de prefeitura. E eu lembro muito que ela cuidou do menino que tinha autismo e ela levou para ecoterapia. Não que a prefeitura, na época, tinha esse trabalho. Ela, por si só, ela ouviu falar e levou. E, assim, a recuperação dele foi intensa. Tanto é que, assim, ele já tinha sido adotado e devolveram ele. Nossa. E depois do trabalho, a pessoa não sabia, o casal que adotou, né? E depois, assim, é um negócio tão de Deus, cara, por isso que eu falo que ele foi adotado por um casal que tinha uma hípica. Então, isso para o menino foi essencial. E ela acompanha até hoje a evolução dele. Que fantástico. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós, hoje, somos mais ansiosos que os antigos. Não concorda? Sim, sim. Eu, pelo menos, sou a ansiedade em pessoa. Eu sou. Imagina, 2 horas da manhã, ligando pro Fred. Fred, você editou o trem, Fred? Dizer o quê? Casa Grande, daqui a reunião amanhã. É desse jeito, a pegada é assim. E isso tem um pouco a ver dos pais terem muita ansiedade e a criança sair com
com o espectro autista? Tem a ver ou não? Ou é só ignorância minha? Não. Não tem. Tem a ver com a geração? Da geração ser mais ansiosa do que o normal e ter mais pessoas com espectro autista? A síndrome ela não tem a ver. Não tem nada com a ver, isso. né? Então, é um transtorno do desenvolvimento neurológico. Mas eu queria aproveitar e falar aqui um pouquinho, né, da ecoterapia, que história bonita dessa criança que foi devolvida e, graças a Deus, né, foi recebida por uma família que tem um centro de ecoterapia, e dizer aqui o quanto o cavalo ele é incrível. Ele é um parceiro incrível, quanto o cavalo ele tem que ser tratado assim com honras, porque a Associação Nacional de Ecoterapia, né, a ENDE Brasil, que hoje traz aí o estudo da ecoterapia para o Brasil inteiro, até fora também, em Portugal, codificou esses estudos, e são vários estudos no mundo inteiro, e o cavalo ele tem um movimento incrível, que é o tridimensional, e nenhum outro animal tem. Então, a criança posicionada ou o adulto também com qualquer tipo de transtorno, o cavalo ele faz esse movimento tridimensional que movimenta tudo no processo do desenvolvimento. Trabalha a parte neurológica, trabalha a parte cognitiva, lateralidade, propriocepção, tudo que auxilia no desenvolvimento da criança, no processo educacional, postura, fortalecimento. O cavalo ajuda na contribuição social, porque as crianças com transtorno, elas têm dificuldade de socializar, de olhar no olho, e o cavalo auxilia nesse processo. Ele faz leitura neural, ele espelha a gente, ele espelha a criança. Ah, que legal. É muito incrível. Eu incrível, digo que né? o cavalo é autista também, porque ele faz o espelhamento e ele tem a frequência cardíaca perfeita. O que é isso? Ele tem a coerência cardíaca. O que a gente não tem, precisa desenvolver. A coerência no que a gente pensa, no que sente, no que fala e na forma que se comporta. Então, o cavalo também ensina isso para a gente. Não é incrível? Que aula hoje, hein? Não é? Caraca, Show de bola. eu não quero mais ir embora, quero ficar aqui. Incrível. É uma aula. Ela Não, foi nem no deu, podcast. nem deu, doutor, nem deu. Vendeu. Isso é vender. Eu, se fosse Isso você é cair do vender. outro lado, eu ia lá. É, incrível. Você, como vendedor, já passou muito perrengue, assim, de pegar muito cliente chato? Claro que pega, né? Eu aprendi uma coisa, Os e não Faustos é da jargão. vida, por exemplo? Não, eu aprendi uma coisa, e não é jargão. Para mim não existe mais cliente chato. Para mim não existe mais cliente chato. Eu entendi que tem clientes que são difíceis e alguns você precisa demitir vendo? mesmo, não faz sentido. Mas aprender a lidar com um cliente difícil é uma coisa muito boa. Esses dias eu precisei voltar para trás numa negociação com um cliente, desfazer o negócio, porque eu entendi que não seria mais saudável. Agora, perrengue de todo tipo. Eu tenho uma muito boa, de muitos Por anos favor. atrás, eu não vou contar Vamos- recente, porque senão o cara aparece na rádio Compartilha falando que para é com nós, ele. por favor. Nossos ouvintes estão Eu uma vez cheguei na loja, ansiosos. tinha um cliente, eu sempre chamava ele de bigode. Falava, e aí, bigode? E aí, bigode? E aí, bigode? Um dia ele entrou, rapaz, ele tava zangado aquele dia. Falei, ei, bigode. Ele falou, você me respeita, rapaz, sou seu cliente, eu tenho um nome. E falou o nome dele. E aí eu aprendi que realmente... Olha, que sem esporte, né? Olha, não tem esportiva, não. Talvez nem todos os dias as pessoas estão iguais, né? E aí eu tenho aprendido que em venda você precisa ter seriedade, que você está mexendo numa parte sensível do cliente, que é o bolso dele. Então precisa ter respeito, conexão. Mas passei vários perrengues de todo tipo. É mesmo? De brigar com você, essas coisas, De não? brigar? Não, acho que de brigar comigo não. Mas eu tive um cliente que ele quis desfazer uma compra. Eu vendia motocicleta, eu vendi moto lá no ABC. Sim. E eu fiz uma venda para um cliente e ele... Eu não sei o que aconteceu. Ele chegou na casa dele, vendia a moto, fez tudo, fez documento, o cara retirou a moto, foi embora para casa dele. Eu trabalhava em São Bernardo nessa época, Sim. era gerente de uma loja lá. Passou 2 dias, ele voltou lá e falou, cara, você me enganou, eu quero desfazer o negócio. Mas já fazia uns 12 dias, 10 que ele tava com a moto, porque até comprar, fazer a documentação, demorava 7 dias. Andou pra caramba. Andou, daí ele falou, não, você me enganou, vim. Aí eu falei, não, mas vamos entender isso aí direito. E ele pegou que eu tinha enganado ele, não, você me enganou e eu quero meu dinheiro de volta. E aí a gente não tinha muita opção, a proposta era ele deixar a moto lá, a gente tentar vender. Mas aí chamamos ele para uma conversa um dia fora do expediente, falamos, nós precisamos, a loja vai fechar às 6 horas, vem que você, sua família, sua esposa, vamos conversar.
E aí, daí ele falou, não, eu vou ficar com a moto. E ficou. Então, passei isso aí. Cê Mas eu fiquei uns convenceu dias sem dormir. Aliás, em cima da sua história, ainda existe aquele estigma quando as pessoas veem um vendedor, achar que todo mundo vai enganar ou ser enganado? Ainda Muito. existe isso? Eu acho que meus amigos que vendem carro podem dizer isso melhor do que eu. Tem uma pergunta, dá pra fazer depois disso. Eu acredito que tem isso com muito... Eu só vou dar um comentário para você concluir. O problema do vendedor, ele se torna um cara chato. Ele começa... Eu fui comprar um produto esses dias, eu mudei de casa e eu precisava comprar uma TV. E eu fui numa loja lá em Santo André de departamento e eu falei assim, ó, eu quero uma TV de tantas polegadas. Sim. Daí a pessoa que me atendeu falou assim, ó, a de tanto eu não tenho, mas leva essa que é o mesmo preço. E aí eu falei assim, não, mas eu preciso de uma de X polegada, porque o espaço lá, ele é dedicado, né? A arquiteta fez um espaço dedicado e tal. Não, mas isso aí não tem nada a ver. Isso aí, o senhor não, esquece o que a arquiteta falou pro senhor, viu? O senhor esquece isso aí, a arquiteta não sabe o que ela tá falando, não. Já mudou a sua casa. Pô. Caraca, meu amigo. Então, ainda tem esse tipo de vendedor por falta de conhecimento de estudo. Então, se você puder complementar, E tem isso assim, todo dia. Eu ficaria aqui contando a noite inteira o histórico mas assim, eu, Adalmo, eu gosto de cliente chato. Ele melhora a gente, né? Sabe o que Fala a verdade. acontece? O cliente chato, quando você conclui a venda, ele se torna o seu cliente fiel, porque ele é tão chato que ninguém quer atender. Aí quando você atende e consegue vender, transmitir confiança e vender e atender, o cara vai virar seu cliente, vai indicar todo mundo, porque ele é tão chato que ninguém quer atender. Tá vendo? Agora tem um negócio que estraga a venda. Eu vou falar aqui para vocês, som de venda. Venda de sábado e cunhado. O que tem? sábado que tem? O sábado eu não sábado? sei se eu concordo, não, mas o resto eu concordo. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Brincadeira. Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, você vende o carro de sábado, Ah. aí o cara vai no churrasco, no domingo, Comenta. aí o cunhado fala, pô, mas você comprou esse carro a manutenção Isso só é dá cara, problema. Isso só dá problema. Aí o cara deixou o sinal, o cara fica tão transtornado, chega na segunda-feira, o cara desfaz o negócio. Mas isso acontece direto. Cunhado é a pior coisa que tem pra estragar a venda. Exatamente. Cunhado é uma... Não vou falar palavrão, senão eu tomo black ban. Tá vendo? Eu tô doidinho pra falar um palavrão, mas vou respeitar as mulheres. Cunhado já começa com 2 letras. Então já... Brincadeira. Gente, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. E tem um novo agora. Ah, temos? Tem mais um. É mesmo? É o que paga você, sabia? É. Porque você é caro. Quem... Tá Eles vendo? acham que é baratinho. Que isso? É caro, ele Fala cobra super- caro. Não, super em conta. Pelo Tô amor de facinho. Eu Tô vou facinho. vou falar da maior empresa de consórcio do Brasil, que é a Multimarcas Consórcio, que é situada tá em todos os estados do Brasil e entre as 20 ela está como a mais conceituada em consórcio. Consórcio é diferente de financiamento. Sim. Eles sabem aqui como é que funciona. Consórcio é mais atrativo e mais viável para quem quer gastar com poucos juros, não é isso? Olha, Não é, Adão? Eu sou entendedor porque a Multimarcas me patrocina há mais de 4 anos. Se você me permitir aqui rapidinho, Claro. até uns 10 anos atrás eu era completamente contra comprar consórcio. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho uma empresa também de hold imobiliária, de imóveis que eu tenho. Rico, né? Não é suor mesmo, é trabalho. Rico. Se você pegar 40% do que entra no meu, tá investido em consórcio. Isso é muito bom. E geralmente eu sou contemplado por sorteio uma vez por Fiquei ano. sabendo que você é muito Aí eu sortudo. uso Legal. para comprar imóvel. A melhor maneira de você comprar imóvel, Isso é verdade também. você que é investidor hoje, melhor maneira de você comprar imóvel é pelo consórcio. Isso é verdade. Você paga depois com consórcio sem incentivo. É o Exatamente. melhor negócio que tem hoje, é consórcio. Faz 20 anos que eu não fico sem consórcio. Eu tenho carta de crédito pagando o tempo todo. Eu não fico. eu vou carros mandar lá, pro a gente Fabiano aluga Caseca, carro lá que é no o- Alto Nobre. A gente tem uma parte lá que a gente aluga carros blindados. Sei. Todos os meus carros blindados, nenhum está quitado, todos estão no Ai, que consórcio. A prestação do aluguel paga o consórcio, ainda sobra o dinheiro. Caraca. Tá vendo? Tá Caramba, vendo? meu. E você tem a segurança que é a da maior e melhor, que é a É isso Multimarcas aí. Consórcio. Fabiano, você viu a turma falando, né? Olha pra você isso ver. aí. Abraço, Fabiano, obrigado, leva a viu? gente lá para dar treinamento de vendas para seus vendedores, Fabiano. isso aí. Me Tudo leva. parceiro. Ele é igual vocês, vende avião caindo. O Fabiano não é o casa. Ele vende avião caindo, burro empacado. Ele é o cara. Muito bom. Ele... Fabiano, obrigado por
também está conosco aqui. Multimarcas patrocínio, Consórcio. sendo parceiro do nosso programa Talk News. E lógico, eu quero fazer, estamos aqui com dois... Vou passar o microfone para ele. Aqui, né, da Arthur. Auto Nobre. Tem que falar da Auto Nobre. O Arthur... Né, Arthur nem falou. Só eu fico falando, deixa o Arthur falar um pouco. O Arthur está aqui, quero agradecer, lógico, meus parceiros. O Arthur tem consórcio, que eu coloquei na cabeça dele para comprar, ele tem. De imóvel e de automóvel. Ah, tá vendo? Mas eu queria fazer uma pergunta para o Calegari. Não, mas eu vou falar da Auto Nobre primeiro. Auto Nobre. Não, muito se escuta que vendas é a profissão do futuro. Tá certo isso? Você concorda? E esse futuro está próximo? Vendas foi a profissão que me projetou, né? Você imagina que até 22 anos eu não sabia nem ler nem escrever. Eu aprendi a ler e escrever depois dos 22 anos. E acredito que vendas nunca vai acabar. E principalmente a vendas com escuta ativa. Então, a vendas, ela não vai acabar. É o do futuro, porque só a única coisa que faz... O robô não consegue... A IA ajuda muito na minha empresa. Todos os departamentos estão trabalhando com IA. Todo mundo trabalha. Inteligência artificial lá é mandatório. Todos os departamentos usam uma ferramenta de inteligência artificial. Então, a gente usa em ferramentas para mandar e-mail para cliente. Então, a gente tem várias ferramentas de IA. Só que a hora da conexão, marcou a reunião, é quem tem coração que vende. Vendas, Contato humano, né? Contato humano. O robô não tem coração. Então, venda sim. O futuro é isso aqui. E nós já estamos no futuro. E eu vou até deixar uma maior aqui. E eu acho que com a tecnologia está se afastando cada vez mais a humanização. Quem tiver humanização vai vender muito mais. Sim. O segredo das vendas está em colocar o coração na venda. Fazer pelo cliente aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Tá. Então, vender está comprometido com o sucesso do cliente. O segredo para mim da venda é o aperto de mão, é o olho. Não sei o que eu falei, eu vou lá tomar um café com vocês. Pelo nome. Eu sempre falo para os meus funcionários, olhar no olho do cliente, sim, né? sim. Transmitir seriedade Sim. naquilo que você está vendendo. Sim. Não precisa mentir para vender. Você tem que vender um produto bom e ser honesto. É isso aí. E outra coisa, chamar sempre o cliente pelo nome. Isso é muito importante. Ele está vendo que você está dando atenção, carinho, né? Porque vender é emoção. A pessoa compra na emoção. Né? É isso aí. Eu acho que o robô não faz isso. O robô não tem emoção. Então, ele vai ajudar até uma etapa. Da etapa de vendas para frente. Então, quanto mais a gente investir em relacionamento, em encontros como esse, quanto mais a gente investir em fazer um contato com o cliente, perguntar depois. Eu fiz uma compra, mudei de casa, como eu disse, compramos algumas coisas e eu tive um problema de pós-vendas em uma loja. Cara, para vender os caras foram top. Mas agora estou uma semana, não consigo resolver um problema simples, meu. E aí eu mandei um áudio hoje pro vendedor, falei, cara, olha, eu estou decepcionado, porque para vender, você me ligou 19 vezes, e para resolver um problema, eu te liguei 26 vezes e eu não consigo falar com você. Que loucura, que doideira. Então, vender é teu coração. Uma coisa que é muito importante, que lá na minha empresa, lá tem 31 anos, eu sempre falo, o pós-venda é mais interessante do que a venda. Por que o pós-venda? Se você não der um pós-venda, o cara não compra de novo. Porque é a mesma coisa, por exemplo, a gente vende muito carro blindado. Às vezes o cliente chega e fala, pô, mas eu tô com medo de comprar carro blindado dá problema. Eu falo, um dia pode dar o problema, mas vou estar aqui para te atender. É isso aí. E eu faço questão de dar mesmo sendo dono da loja, não estou nem aí. Eu dou o meu cartão, eu dou o meu telefone para o cliente. Pode eu tenho uma frase, então, que vocês vão hora. gostar. Eu falei o seguinte no Instagram, o pessoal, os vendedores entram lá, comentam, os haters. Falei o seguinte, vendedor que corre do pós-vendas não é digno da comissão. Essa é a minha frase. Isso aí. O vendedor que foge do pós-vendas não é digno da comissão. Boa. A gente vai Respondido? A gente vai continuar com esse papo aqui que a gente está levando agora, mas a gente tem que faturar. Tem que faturar. Ó, já até peguei aqui, ó. Vamos faturar, gente. Aí, Juca, manda nós aí pra fatura. Manda nosso patrocinador, vai.
garagem está vazia? Estacione nela o carro dos seus sonhos com a Multimarcas Consórcios. Com o consórcio de carros da Multimarcas, você paga parcelas acessíveis sem juros. Crédito para carros novos ou seminovos com total transparência e segurança. Não faça dívidas com juros. Faça um plano com a Multimarcas Consórcios e pague seu carro à vista. Aponte a câmera do seu celular para a tela e conheça os planos da Multimarcas Consórcios. Estamos de volta, Talk News Eita! aqui para todo o Brasil e também para o mundo. Receberam aqui ilustres convidados, com bate-papo, porque a gente não quer parar de falar, né? Se deixar, a gente quer conversar o tempo todo e é aquela coisa. Mas temos que falar assim, até porque temos parceiros maravilhosos que mantêm o nosso programa assim, como Sim, vocês nós estamos veem. na rua. É, claro. A Super Pizza Pan. Daqui a pouquinho a gente vai estar comendo Ó, Super Pizza Pan. olha que caixa linda, olha. É tudo de bom, olha. Ó, as caixas já estão aqui, mas estão chegando as pizzas que eu tô vendo. As verdadeiras estão chegando. Isso aqui é só isso aqui cenográfico, só tá mas as é só pra você embalagens. conhecer. Quando Mas você olha, vê... mas as pizzas estão chegando, o cheirinho já chegou. O cheirinho já tá vindo pro lado de cá. A Super Pizza Pan tem uma infinidade, né, de sabores maravilhosos. Tem a que eu mais, chefes a que eu assinando mais as gosto é a pizzas. coisa do Guedes assinou lá, que é de costelinha. Costelinha Nossa, de é um negócio porco de louco. defumada. É trem do outro Não, mundo. é outro mundo Pelo mesmo. amor de Deus. Aliás, a Super Pizza Pan parece de outro mundo, que não é possível ser É. tão bom. É bom demais. Você que não conhece a Super Pizza Pan, você deve, com certeza, entrar no Instagram da Super Pizza Pan para pegar, primeiro, todos os sabores, tudo que eles têm. É um cardápio lá. É um cardápio maravilhoso. E os lugares mais próximos da sua casa. Porque a Pizza Pan está no Brasil inteiro. Exatamente, cada vez crescendo mais. Se você gosta de pizza de verdade, nesses troços que você compra em qualquer lugar, não. É pizza boa. Não pensa né? não, que não é boteco. Tem que ter umas pizzas que você come no dia, você conversa com ela. Isso, né? é ruim. Não é verdade? Essa não, essa Isso. é boa. Então você pode comprar sem medo. Sim. É melhor que a Pizza Hut. Hut, ó, tá nem aí? A Rote não tá com nada, não. Tá com nada. O negócio é Super Pizza Pan. Então, anota aí, @Super Pizza Pan, @Super Pizza Pan. A melhor pizza do Brasil. Vocês precisam comer. A gente vai comer daqui a pouco. Né? Faz assim, ó. Isso. Super Pizza Pan. Bonitão. E ó, se você tá querendo comprar um carrão bonito, aonde nós vai? Você vai na Auto Nobre Veículos. Onde que nós vai Você comprar vai um na carrão Auto Nobre bonito? Veículos, aí você vai ser recebido por duas pessoas queridas aqui. Ricos. Que ó, eu vou deixar pra vocês dois falar. E o Arthur. Vou falar para vocês a promoção que eu lancei hoje lá na Auto Nobre. Manda ver. De hoje até o dia 31, tá? Que é fechamento de mês para bater a meta. Quem comprar um carro lá vai levar tanque cheio. Opa! Ó, e Olha, detalhe. tanque cheio já é uma vantagem boa, hein? E as mulheres, além do tanque cheio, flores, que a gente tem uma parceria com uma floricultura que é a Estreliza Flores, Sim. a gente fornece flores para as mulheres. Ai, que lindo. Você é esperto, hein, Adamão? É malandro, Adamão. Valeu. E também quero agradecer também ao nosso querido amigo, que é o Ricardo Cecílio, que faz tempo que ele não vem aqui, mas ele sempre manda um abraço para nós. Tá fazendo aqui. falta, hein? O Ricardo Cecílio, que é da Nevol e também da Termoeng. Você que não conhece o trabalho deles, olha, é fantástico, gente. Eu não vou ficar falando muito. Só acessar lá, www.nevol.com.br, www.nevol.com.br ou www.termoeng.com.br. Mais uma vez, www.termoeng.com.br. Você vai ver o trabalho maravilhoso que eles realizam. Eu posso Também- falar uma coisa aqui, pode continuar. Juliana Flores, eu É esqueci. claro. Olha, tem a Juliana Flores também, nossos queridos parceiros. É o Clóvis, querido amigo, que sempre está aqui prestigiando o nosso programa e enviando as flores maravilhosas. Aliás, a Juliana Flores não são só flores, viu, gente? Entra lá no site deles, no www.julianaflores.com.br, você vai ver a infinidade de presentes que eles têm para poder oferecer para você que procura por um presente, por um mimo, para dar para a esposa, para a namorada, para a mulher, enfim, você que quer um presente para você mesmo, coisas maravilhosas. É só entrar lá, Juliana Flores. Clóvis, um abraço grande. Ó, posso falar que eu tô recebendo meu amigo Pablo, Fábio, lá da Vole Construtora. Olha que chique, nome chique. Olá. Vole. É Vole mesmo que fala?
Tá certinho. Vôlei. Nós estamos falando para São Paulo, ele está filmando nós ali, tem que falar bonitinho. Tá, diz, Nós estamos falando para São Paulo, toda a grande São Paulo, pela Trianon Rádio, Trianon AM 740. Sim. Um abraço para o Pablo e todos da Vôlei Construtora, que em breve estará conosco aqui também. Tenho certeza, ele é meio mão de vaca, mas ele... Ah, beleza. Olá. É Mas a mão gente de espera vaca vocês. que o cara... Um abraço grande, Eles obrigado não pela pagam presença. café pros outros. Ah, é. Mão de vaca. Eles aqui são de boa, tranquilo. Oi. Tá pensando que... Construtora tem Tá dinheiro. pensando que, poxa vida... E aí o Isaac fica absurdo, enchendo o viu? saco ali, imprimindo folha, não sei o quê. Pelo amor de Deus, Isaac. Não é? É um horror esse negócio, viu? Vamos continuar o papo Gente, aqui. vamos continuar o papo por aqui? E a gente? Aliás, assim, doutora... Desculpa, Ou viu, seja, doutora? Nós fala demais. Ou seja, eu sei que o trabalho que você realiza Maravilhoso. com todas as pessoas que vão buscar o seu tipo de tratamento, lógico, a gente falou aqui das pessoas que têm as questões do espectro autista, né? E o Rodrigo aqui deixou bem claro o quão importante isso, né, na nossa vida, até porque existem vários níveis e durante muitos anos foi negligenciado por conta de não se saber efetivamente o que era. Hoje, já com toda essa expertise, com toda essa possibilidade de saber qual é o diagnóstico, a gente percebe que muitos empresários de sucesso, inclusive, pessoas que hoje estão na mídia, que estão em vários locais, elas são autistas em algum nível, né? E a importância de você ter profissionais como a doutora Alessandra, né, nesse trabalho de explorar de forma positiva, de explorar os cavalos, nesse trabalho de desenvolver essas pessoas para o trabalho, enfim, para a vida, né, num todo. Fala um pouco mais sobre isso, doutora. Os cavalos, eles são fundamentais dentro desse trabalho, né? A Associação Nacional de Ecoterapia, a Indy Brasil, tem um trabalho muito especial, são muitos estudos. O Brasil é o terceiro país que mais escreve artigos científicos sobre a ecoterapia. E os cavalos, dentro desse processo, não é só a criança ou o adolescente e adulto com o espectro que é tratado, mas assim tem uma parte muito importante que é o trabalho com o cavalo, o respeito com a psicologia do cavalo, como que o cavalo funciona, o respeito à natureza do cavalo também, porque nas terapias com o cavalo tanto as pessoas se desenvolvem como o cavalo se desenvolve. Então ele vai adquirindo ainda troca, né? mais sensibilização. Então, é esse respeito com o animal, né? Essa terapia que hoje eu desenvolvi, depois de todo esse aprendizado nos atendimentos, com as famílias, com as crianças, traz esse princípio, que não existe a saúde mental e emocional sem esse cuidado com o humano, com os animais e com o meio de natureza. Maravilha. Todo Nossa, que mundo, bacana, né? É da todo hora, mundo né? que passa por essa terapia sai diferente com essa conexão com o outro humano. Porque a criança e o adulto com o espectro autista, ele traz para a gente essa necessidade do olhar para dentro, né? Doutora, não quero te interromper, mas eu preciso fazer uma pergunta. Tanto criança, desculpa te interromper, mas é que eu preciso fazer agora, antes que eu esqueça. Tanto criança quanto adulto pode fazer o processo? Sim. Ah, não tem A limite de idade. ecoterapia então legal. é para todos, idosos. Não, tudo bem. Idosos também. Gordinho também? Para fazer a ecoterapia, a pessoa que tem qualquer tipo de deficiência ou física também, porque tem pessoas que sofrem acidentes e precisam do cavalo para o desenvolvimento, só precisa ali e que o médico dê essa autorização. Então, Tem que ter uma avaliação médica. tem uma avaliação médica, depois, dentro da ecoterapia, tem a entrevista de anamnese com a psicologia, e a partir dessa entrevista, a equipe multiprofissional, que não é só o psicólogo dentro da ecoterapia, mas tem o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o pedagogo, vários outros profissionais da educação e da saúde que alinha o atendimento com essas pessoas. E o desenvolvimento é incrível. Fantástico, incrível. fantástico Parabéns. mesmo.
Muito legal. Não, não, bom demais. Mas o cuidado com o animal é primordial, né? Primordial, o respeito. Você conhecer o cavalo, você conhecer sobre a psicologia do cavalo. Ele é um animal que tem muito medo, porque ele tem muitos séculos no planeta e o cavalo ele foi se desenvolvendo pela fuga, né? Pela fuga. Pela Tá. fuga. Então, precisa respeitar a psicologia do cavalo, a alimentação, a natureza dele, a lida. Então, não é só sobre a terapia para o humano, É um mas é o tratamento para o desenvolvimento com os animais e o ambiente de natureza, que é essa metodologia que eu Entendi. trabalho, que as pessoas também plantam, colhem. As crianças começam... Criança com transtorno, ela tem seletividade alimentar. Então, assim, a horta ajuda muito, porque a criança planta, ela acompanha o crescimento, ajuda no trabalho da desensibilização, são Sim. hipersensíveis e começam a se alimentar nessa lida ali com a terra. Então, a terapia não é Fantástico. só o cavalo, mas é todo esse movimento junto. É todo o ecossistema de tratamento, de desenvolvimento desse processo. Ô, doutora, nessa sinergia entre o paciente e o cavalo, no caso, né? O cavalo tem que ter um treinamento também? Ou ele, naturalmente, ele já tem essa sensibilidade? Dentro da psicologia do cavalo, nós como humanos, cada um nós temos um talento, não é verdade? Sim. Então, tem cavalo que topa as terapias e tem cavalo que não. Tem cavalo que adora saltar, então você vai olhar a psicologia dele. Tem cavalo que adora saltar e tem cavalo que vai muito bem para os processos Então, das cada terapias. animal é um diferente do outro. Então, maravilha. existem, por exemplo, dentro do processo da ecoterapia, existe formação para trabalhar com o cavalo de ecoterapia. Então, a dessensibilização, né, para o cavalo não se assustar, para ninguém se machucar. Então, tem todo esse preparo, Ou seja, sim, tem com o todo um cavalo. método Tem para todo um chegar nesse Toda uma objetivo. E metodologia você entre o sabe que quem Brasil... tem um estudo assim também, só que não é com cavalos, mas é com vendas, Sim. é o nosso amigo Calegari. Calegari. É, Que é, ó, quer ver até Olha lá. ali, aqui, É, ó. é. Ó, Ele tem P, dois- processo mais equipe mais resultado. Me dá isso aqui, essa folha aqui, ó. Ah, que passa. Ele tem dois programas. É o programa Decolar, que eu vi. É o decolar, né? É uma imersão, né, para empresários. Sim. Ela passou por uma mudança de nome para Vendeu. Então a gente está mudando o nome de Decolar para Vendeu, que é uma Entendi. imersão para empresários. Certo. Teve muito sucesso. A gente fez algumas 14 edições, nós já fizemos. E vamos entrar na 15ª com o rebrand aí, vindo Chama como Vendeu, Vendeu. então. Vendeu. Vendeu. E o PE... Método PEER. Peer. Isso. PEER, que fala. Coloca a corda. O método Pi, pi, PEER, pi, ele pi. trata de processo, equipe, para aí sim você ter resultado. Eu não acredito que uma pessoa pode ter, uma empresa possa ter resultado sem um processo claro. Então, é processo, equipe, para aí sim ter resultado. As empresas, às vezes, não investem no processo, não investem na equipe e querem ter resultado, né? E eu acredito que as duas coisas andam junto. Você precisa ter, até para você poder cobrar. Por exemplo, você tem um time de vendas lá. O que cobrar desse time de vendas, né? Qual que é a jornada? Qual que é o processo? Como que é o processo de faturamento lá do carro dentro da empresa? Quem é responsável pelo quê? Daí você consegue cobrar o processo e melhorar ele. E aí, a equipe que executa o processo. Então, você tendo uma equipe engajada e um processo claro, o resultado é certo. Que fantástico. Não tem E como falhar. E os dois métodos, eles podem ser incorporados para qualquer empresa? Eu assim, sim, para qualquer negócio, né, Negócio. que tenha vendas, Sim. que venda seja... eu tenho clientes, por exemplo, no varejo, tenho clientes em óticas, tem indústria, eu atuo muito forte na indústria. A indústria é um dos segmentos assim que eu peguei nos últimos 10, 12 anos. E a gente tem escalado muito na indústria, porque a indústria fala assim, venda no B2B, né, e vendas no B2C. A indústria tem essa conotação ainda. Mas há muitos anos eu trago uma metodologia muito diferente, que para mim é business to people. É gente vendendo para gente. Não tem esse negócio de gente vendendo para a empresa. Ninguém vende para a empresa. A pessoa vende para uma outra pessoa. Então, se não há conexão, não há venda. O que é legal que esse diacho desse trem é P2P, bijular. O que é isso? Eu não sei o que é isso.
Eu não sei, você estudou sabe. inglês, Eu cara? não sei desses troços, não. Você falando em português. O que é isso? Eu vou traduzir. Eu vou traduzir. Vai tomar banho. O B2B, que é o business to business, né? To business é pessoas, Business né? to business. É empresas comprando de empresa. Então, acredita-se o seguinte, por exemplo, você vai fazer aqui uma venda para a pessoa anunciar na rádio, um exemplo, um Sim, anúncio. E aí alguns acreditam que são empresas vendendo para a empresa, ou seja, a empresa comprando o anúncio da sua empresa. Eu acredito que isso não funciona assim. Eu acredito que pessoas vendendo... Por exemplo, se a pessoa gostar de você, ela vai fazer negócio com você, não é com a empresa. E muitas das vezes a pessoa sai da empresa e leva o cliente mesmo, porque a conexão é com a pessoa. Com a pessoa. Entendi. E o business, e o B2B, o B2C, que é o business to customer, né? Fala direito. Vendas para pessoas. Empresas. Pior. Empresas. Ô, Mosquito, isso fica pior, ó, não sei isso, falar, isso ué. porque o cara aprendeu a ler e escrever depois de 22 anos. de idade. Você mentira. imagina se ele tivesse começado... Você começa a conversar no prézinho mesmo lá embaixo. Imagina o trabalho que O é cara dar. não é fraco, não. Na verdade, quando você fala de business to customer, né? É empresas que vendem para pessoas. Então, imagina uma loja Sei. onde o cliente chega lá e compra da loja. Sei. Então, entendeu? Então, B2B, empresa vendendo para empresa, e B2C, empresa vendendo para pessoa física. Eu não acredito nessa metodologia há pelo é menos o 10 famoso anos. PJBF, né? É. Pessoa física, tá. Eu não acredito nessa metodologia há mais de 10 anos. Eu acredito que pessoas vendem para pessoas e se conectam com pessoas. E você pode Isso trabalhar é verdade. na empresa Arthur que quer fazer for. uma pergunta. Não, e você pode trabalhar na empresa que for. Se a pessoa não gostar de você, ela não compra e pronto. Quero fazer uma pergunta para ele também, só um minutinho, Arthur. Você, por exemplo, você vai até a empresa, por exemplo, se eu quiser contratar o teu serviço, você vai até a minha empresa, dá o treinamento, tem um número de vendedores, pode ser... Muito legal, obrigado pela pergunta. Eu vou até a empresa sim, né? Todos os meus treinamentos, eles são customizados. Então, eu entendo a necessidade da empresa e aí eu crio um treinamento específico para aquela empresa. As empresas que nos contratam normalmente têm ali 3, 4, 5 vendedores, participam atendentes também, para que ela entenda, eu falo de técnica de fechamento, de rapport, de conexão. Nós temos os vendedores velhos lá, rapaz, que me chama pra gente conversar. Eu acho que ele já vendeu para mim o trabalho. Me chama! Me chama! Pode fazer. fazer a Arthur. pergunta. Eu vou lá. Calegari, Manda. e qual a sua impressão para aquela fala, né? Ah, mas esse produto vende sozinho, não precisa de vendedor. Isso aí não precisa fazer esforço. Tem a procura por si só. Eu acredito que ele exista. Inclusive, eu tenho um cliente que ele tem esse discurso, mas quando a gente colocou pessoas para atender melhor, as vendas escalaram. Produto normalmente que se vendem sozinho, imagina o seguinte, se ele vende sozinho, imagina se você colocar um pouco de força. Imagina se você colocar um pouco de energia. Imagina se você colocar uma estratégia. Imagina, então, assim, eu sou campeão em escalar vendas por essa questão. Por que eu acredito que o produto... Tem produto, por exemplo, Coca-Cola. Vamos falar. Isso aí vamos não fazer é, né? Pelo amor de Você Deus. fala assim, ó, vende sozinho. Só que às vezes o produto Coca-Cola, ele vende sozinho. Mas a Coca-Cola só vende Coca? Não. Então ela tem que escalar outros produtos. E aí você começa, se você tem alguém dedicado, tem água, tem o Quero Coco lá, eu acho que é deles também, tem um monte de uma A infinidade. Fanta, né? A Fanta é deles, não. Fanta. Agora, Coca-Cola vende sozinho os demais produtos. Então, às vezes, você tem um produto dentro da sua empresa que ele vende sozinho, ele tem uma escala de venda por paixão, pela marca. Mas não tem outro. Você vai comprar por a Apple. Pô, a Apple vende muito celular, eu tenho, mas um monte de gente aqui eu vi que tem. Mas e o MacBook? E os outros produtos? Então, precisa de um vendedor. Exatamente. O negócio precisa de um vendedor. Tudo é venda no Tudo é venda. Tudo é venda. Tudo é venda. Aliás, uma pergunta que eu queria fazer, é uma coisa antiga, pelo que eu ouço isso há muitos anos. Meta. Isso funciona ainda? Eu acho que quem não tem meta tem um problema grave, inclusive, né? Tem alguns, até aparecem algumas pessoas na internet dizendo, não, para de falar meta, chama de objetivo. Você precisa ir para algum lugar. Você imagina se você tem um time de vendas que de manhã ele não sabe qual o resultado que ele tem que entregar. No dia, na quinzena, na semana e no mês. Então, se a empresa não tem objetivo... Porque custo ela tem, claro. Sim. Sua empresa tem custo, claro, a minha tem, Custo a dela todo dia, tem. né? As nossas empresas têm custo... Com certeza. A cada segundo tem um custo. Sim. Então, quando você fala assim, na minha empresa tem metas e tem objetivos, que são coisas diferentes. A gente tem metas de vendas e objetivos de lucratividade. E o nosso time, todo mundo que trabalha comigo tem comissão. Todo mundo. Não existe uma pessoa lá na empresa Tá aceitando que não tem comissão. sanfoneiro? A gente aceita, tá fazendo um que ele showzinho. falou é importante. Para você ter uma ideia, lá na loja a gente tem os vendedores, né? A gente tem 2 unidades muito próximas. Uma o Arthur cuida e outra eu cuido. Mas o estoque é o mesmo.
a gente tem hoje uma média de uns 90 carros em estoque. E nós temos, por exemplo, eu sempre tive isso na minha empresa. Eu pago comissão até para o lavador. É isso aí. Eu tenho 2 lavadores, tenho um motorista, né? Temos lá 3 lavadores, né? Todos são comissionados. Por quê? Se a loja vende bem, eles também têm. Então, eles têm que torcer. É um time. É isso aí. Eles têm que torcer que venda mais. Então, ele tem que lavar melhor o carro. Tem que atender melhor o cliente que está na porta. Atender melhor o cliente que está na porta. Todo mundo tem que ser vendedor. Não é que o cliente chegar, eu sou cliente, meu cliente. Não. O cliente é da loja. Lá na minha empresa tem 7 pilares que nos regem, né? E um dos pilares que tem lá, muito claro, que a gente tem uma cultura muito forte lá, e um dos pilares lá é o seguinte: todo membro do time é um vendedor. Não tem conversa. Todo membro é. E a gente treina todo mundo. Eu vou fazer um treinamento agora de vendas lá para treinar todo mundo. Então, não importa, vai falar de vendas com a gente. Então, assim, todos nós precisamos ter uma meta, um objetivo. Sim. Eu tive uma meta para chegar até aqui. Né? Eu tenho uma meta para ir além. Então, se você não tem perspectiva, aí é o jargão que é verdadeiro. Para quem não sabe para onde está indo. Eu, todo ano, eu ponho uma caminho meta na minha vida. Então, eu falo, esse ano eu vou, sei lá, abrir uma outra loja, eu vou comprar mais um imóvel, eu vou contratar viajar, o Calegari. Contratar o Calegari agora, para aumentar as vendas, eu estou precisando. Vou contratar o Calegari. Ó, eu vou só dar um exemplo rápido de uma situação de não ter objetividade. 60% das empresas que eu atendo em consultorias, que eu vou para consultoria, não tem metas e objetivo claro. E aí o cara fala que o vendedor não vende, se nem o vendedor sabe para onde a empresa está indo. Ou seja, se você não tem uma liderança, não tem um treinamento, você está fadado Não tem um a foco. É isso aí. se perder dentro do Cara, processo. outro dia um empresário falou para mim assim, não, mas aqui a gente vende. Vendi o ano passado 10 milhões, falei, sem objetivo nenhum, com objetivo venderia 20. Então esse é o... Você não quer vender mais? Opa, bora vender mais. Mas que delícia, Gente, tá terminando, pelo amor de O Deus. tempo urge, passa Acabou. muito rápido. Tá. Oi? Sim. E tá acabando o nosso programa, mas antes eu quero que vocês, considerações rápidas, finais, né? Instagram, cada um. Não vai dar tempo? Instagram, Fala, tá bom. fala o Instagram, doutor. Instagram, doutora. Espaço Sagian ou alessandrasante.s. Fala, Calegari. @RodrigoCalegari.oficial. Você, Adalmo. @Autonobre. O Arthur também é @autonome. É a mesma Autonobre. coisa. O meu é isso, música de gente. sanfoneiro e Então, vamos pra queridos, cima. termina hoje. Obrigado. Assista no YouTube. Obrigado, termina mesmo. Podcast do Veja Mosquito. isso, que delícia. Obrigado. Meu Deus do céu, nós vai comer Até uma a pizza próxima, agora. a gente vai comer pizza agora. Super Palmas pizza. aí. Obrigado. Valeu, Pablito.